4 anos após a desastrosa retirada dos Estados Unidos, a nação do Afeganistão está a poucos passos de uma guerra. Desta vez, porém, não são os americanos que os talibãs temem. O Afeganistão enfrenta a ameaça de um inimigo mais próximo. Seu vizinho ao sudeste, o Paquistão, consideravelmente mais poderoso. Ao longo dos últimos dias, Afeganistão e Paquistão se envolveram em vários confrontos mortais na fronteira, e embora o número total de mortos ainda não esteja claro, pode já ter chegado a várias centenas. O Paquistão bombardeia Cabul, o Talibã envia tanques à fronteira e, enquanto este episódio vai ao ar, um cessar-fogo frágil deve acabar em menos de 24 horas. Pela segunda vez em 2025, o Paquistão, potência nuclear, enfrenta um novo ciclo de conflito com um vizinho próximo. E desta vez, a devastação humana de todos os lados pode acabar sendo muito pior. Certo, para entender o que está acontecendo entre o Afeganistão e o Paquistão agora, precisamos entender a diferença entre dois grupos distintos. O Talibã afegão, que governa a nação do Afeganistão desde a retirada dos Estados Unidos em 2021, e o Talibã paquistanês. Hoje, o Talibã paquistanês se assemelha ao antigo Talibã afegão, uma insurgência assimétrica escondida nas montanhas, misturada à população pashtun local, realizando ataques imprevisíveis e devastadores. Oficialmente, o Talibã afegão e o Talibã paquistanês são dois grupos distintos, e o Afeganistão nega formalmente fornecer qualquer tipo de apoio ao Talibã paquistanês, que realiza regularmente ataques terroristas contra as forças armadas do Paquistão, suas forças de segurança interna e seus civis. O Talibã paquistanês costuma cruzar para o Afeganistão em busca de refúgio. Analistas externos acreditam que eles recebem apoio dos colegas afegãos e o Paquistão rejeita as negações do Afeganistão, insistindo que o Talibã afegão apoia totalmente os paquistaneses com o financiamento do maior inimigo do Paquistão, a Índia. Esse é um ponto de tensão entre Islamabad e Cabul. Apesar das tentativas de manter uma paz instável, nenhuma das nações confia no governo da outra. Com esse contexto crítico, podemos identificar quando, onde e como essa ruptura regional começou. Em 8 de outubro, um comboio militar paquistanês foi emboscado pelo Talibã paquistanês perto da fronteira com o Afeganistão. Após explosões à beira da estrada, combatentes do Talibã paquistanês enfrentaram tropas do Paquistão em tiroteio, matando 11 pessoas, incluindo oficiais. O Paquistão inicialmente apresentou outra versão, mas agora parece que a emboscada ao comboio, reivindicada pelo Talibã paquistanês, foi o que realmente ocorreu. Em 9 de outubro, o Paquistão teria feito um ataque aéreo em Cabul contra o líder do Talibã paquistanês, ex-Emir Nur Wali Mehsud. O Paquistão nega envolvimento no ataque aéreo e áudios não verificados indicam que Mehsud sobreviveu, mas vários líderes do Talibã paquistanês morreram. O Paquistão também teria feito outros ataques aéreos no Afeganistão. No mesmo dia, o Talibã paquistanês retaliou, matando 7 policiais, atacando uma academia e emboscando um comboio, onde mais 11 soldados morreram. Um terceiro ataque matou 3 civis e 2 combatentes aliados ao governo do Paquistão no distrito de Bajor. Também naquele dia, o Paquistão informou que realizou várias incursões contra esconderijos do Talibã paquistanês na mesma região da primeira emboscada ao comboio, matando um total de 30 combatentes do grupo insurgente. Durante a madrugada do dia 11 de outubro, entrando no dia 12 de outubro, já era óbvio que as regiões onde o Talibã paquistanês é mais forte estavam à beira do caos. Naquela noite, os talibãs afegãos, e não os paquistaneses, tomaram a iniciativa ofensiva. Unidades do Talibã afegão avançaram por uma zona de fronteira disputada e realizaram ataques retaliatórios em resposta aos supostos ataques aéreos do Paquistão em Cabul. Comandados por um veterano do Talibã, as tropas afegãs atacaram vários postos militares, relatando pesadas baixas e capturando pontos estratégicos. Membros do Talibã paquistanês teriam participado, embora na época não estivesse claro se eles tinham conhecimento prévio do ataque iminente ou simplesmente decidiram se juntar quando ficaram sabendo. O Paquistão respondeu com força, mobilizando unidades próximas à fronteira e atacando postos de guarda do Talibã afegão sempre que possível. O Afeganistão tentou, em determinado momento, impor um cessar-fogo unilateral enquanto os combates ainda aconteciam, mas o Paquistão rejeitou o acordo e os confrontos continuaram até a manhã seguinte. Naquele momento, ambos recuaram para posições defensáveis, mas a carnificina deixada gerou intensa disputa internacional. Segundo o Talibã afegão, perderam 9 combatentes e tiveram até 18 feridos, enquanto Zed matou 58 soldados paquistaneses e tomou 25 postos avançados do Paquistão.
O Paquistão disse ter perdido só 23 soldados, mas afirmou ter matado mais de 200 combatentes do Talibã afegão e outros grupos, além de reivindicar 21 postos avançados. Obviamente, essas histórias não batem, embora ambos os governos tenham um histórico de ofuscar ou minimizar suas perdas quando possível e exagerar as alegações de danos que infligiram aos seus adversários. O Paquistão divulgou imagens alegando destruir postos do Talibã, mas os vídeos não foram verificados de forma independente. Após a violência em 12 de outubro, era apenas uma questão de tempo até que os combates recomeçassem, principalmente porque os líderes do Paquistão, incluindo o primeiro-ministro Shehbaz Sharif, haviam prometido uma retaliação com força. Líderes afegãos responderam à retórica do Paquistão e alertaram que novos atos do país teriam, abre aspas, forte resposta dos combatentes afegãos. O Paquistão fechou todas as passagens de fronteira ao longo dos 2.600 quilômetros de fronteira entre as duas nações e, de acordo com fontes locais afegãs, o país realizou ataques de drones nas províncias do sul do Afeganistão. Os ataques de drones seguiram no dia seguinte em Kandahar. Depois a região ficou silenciosa por um dia. Na noite de 14 para 15 de outubro, o Paquistão afirmou que o Talibã afegão e paquistanês dispararam juntos armas e munições pesadas em seu território. De acordo com o Paquistão, ninguém ficou ferido e o ato parecia ser mais uma demonstração de força, embora o Paquistão tenha respondido com disparos de morteiro que, segundo eles, foram responsáveis pela morte de mais 20 combatentes do Talibã. Horas depois dessa breve troca, na manhã de 15 de outubro, a fronteira foi abalada pela pior fase de combates. Naquele dia, o caos dominou a fronteira, com afegãos e paquistaneses trocando tiros e ambos relatando ataques de infantaria. Na cidade fronteiriça de Shaman, no Paquistão, bombardeios do outro lado da fronteira mataram vários civis. Drones paquistaneses atacaram posições afegãs perto da fronteira, enquanto ataques aéreos atingiram a sede do Talibã afegão em Kandahar e voltaram a cair, desta vez repetidamente sobre a capital Cabul. Um vídeo mostrou tanques antigos do Talibã afegão avançando para a fronteira para apoiar cerca de 700 combatentes recém-chegados, que reforçaram os aliados já presentes na zona de fronteira. O Paquistão confirmou a morte de 7 soldados e o Afeganistão relatou pelo menos 15 civis mortos e mais de 80 mulheres e crianças feridas em Spin Boldak. Em ambos os lados, espera-se que o número real de mortos seja consideravelmente maior, enquanto atualmente parece que o Afeganistão sofreu a perda de uma quantidade significativa de equipamentos pesados de combate, incluindo vários tanques. Se houve algo positivo em meio à destruição, foi que os combates do dia 15 não duraram muito. No fim da tarde, Paquistão e Afeganistão concordaram com um cessar-fogo que não duraria muito. Ele expirará no fim da tarde da sexta-feira, dia 17, na fronteira entre Afeganistão e Paquistão, salvo prorrogação. Por enquanto, os combates estão em pausa. Já explicamos os acontecimentos imediatos desses confrontos, mas ainda falta abordar o contexto amplo e o padrão de tensões crescentes entre Paquistão, Afeganistão e o Talibã paquistanês. O Talibã paquistanês ameaça Islamabad há anos, mas os combates aumentaram após a remoção do ex-primeiro-ministro Imran Khan em 2022. Imran Khan supervisionava tentativas de cessar fogo com o Talibã paquistanês, mediadas às vezes pelo Talibã afegão. Mas os líderes paquistaneses após ele optaram por uma abordagem bem mais punitiva. De janeiro a setembro, autoridades paquistanesas intensificaram a repressão ao grupo e o Centro de Pesquisas e Estudos de Segurança de Islamabad registrou 2.414 mortes em 9 meses. Se os números continuarem, 2025 será bem mais mortal para operações anti-Talibã no Paquistão do que 2024. O Talibã paquistanês é responsável pelo aumento das mortes após intensificar ataques suicidas, emboscadas e outros ataques no país, especialmente no norte. De acordo com o Armed Conflict Location e Event Data Project, o Talibã paquistanês já realizou mais de 600 ataques este ano até agora, mais de 2 por dia, e está a caminho de ser o ano mais ativo deles na última década. As relações do Paquistão com o Talibã afegão se deterioram, pois o Paquistão faz ataques aéreos intermitentes no Afeganistão, alegando atingir esconderijos do Talibã paquistanês. O governo do Afeganistão sempre se ressentiu desses ataques, embora as operações do Paquistão raramente tenham causado escalada direta, pois até agora não atingiram grandes centros populacionais, nem Cabul. Ao mesmo tempo, embora o Afeganistão negue apoiar o Talibã paquistanês, o governo de lá é muito relutante em tomar qualquer medida contra o grupo.
Se tentarem isso, os linha-dura dentro do governo afegão provavelmente ficariam do lado do Talibã paquistanês, trazendo seus combatentes junto com eles. Se esses combatentes perderem a fé no Talibã afegão, podem se desviar ainda mais ideologicamente, sendo provavelmente recebidos pela filial do Estado Islâmico em Khorasan. Enquanto isso, as suspeitas do Paquistão sobre o Talibã afegão cresceram em 15 de outubro, quando, apesar dos combates, o ministro das Relações Exteriores do Afeganistão fazia uma viagem histórica para fortalecer laços na Índia. Quanto ao que acontece agora, a pergunta mais importante é se esses dois lados conseguirão reduzir as tensões antes que o atual cessar-fogo termine. Fontes internacionais e mediadores afirmam que Paquistão e Afeganistão demonstraram interesse em diminuir a violência, trazendo algum otimismo cauteloso. Se um cessar-fogo mais duradouro não ocorrer nas próximas 48 horas, precisamos perguntar: essa crise pode virar uma guerra total? Felizmente, temos algumas boas notícias nesse sentido, especificamente que é altamente improvável que uma verdadeira guerra convencional seja sequer viável. E isso não é por falta de vontade de nenhum dos lados. Em vez disso, é uma questão das limitações que o Talibã afegão enfrenta. Apesar de capturar muitos equipamentos americanos em 2021, o país ainda carece de blindados pesados, aeronaves, inteligência e combatentes qualificados para uma guerra aberta. O Paquistão, por outro lado, possui o sexto maior exército do mundo, se considerarmos apenas os números, e conta com mais de 1.000 tanques de batalha principais relativamente avançados e milhares de peças de artilharia no solo, além de quase 400 caças operacionais no ar, incluindo os F-16 americanos e os J-10C chineses. Se o Talibã afegão tentasse uma guerra convencional contra o Paquistão, não seria equilibrado, e ambos sabem disso. Mas as boas notícias para eles só vão até certo ponto, porque o tipo de guerra em que o Talibã afegão é bom, eles são realmente muito bons, graças a décadas de experiência adquirida recentemente contra os americanos e um pouco mais atrás na história contra os soviéticos. Seja do Talibã afegão ou paquistanês, uma coisa é sempre consistente. Seus combatentes prosperam no estilo caótico e assimétrico da clássica guerra de insurgência. Em grande parte do Afeganistão e do Paquistão, seus combatentes conseguem se misturar com a população local de etnia Pashtun, que vive e circula basicamente sem restrições na zona de fronteira entre as duas nações. As forças do Afeganistão não derrotam o Paquistão diretamente, mas podem arrastá-lo para um conflito longo e desgastar seus vizinhos poderosos até enfraquecê-los. E pior ainda, esse é justamente o tipo de guerra em que o Paquistão moderno mais tem dificuldades. O Talibã paquistanês é uma grande ameaça à segurança no Paquistão, mas não é o único grupo insurgente que Islamabad enfrenta. Na região do Baluchistão do país, separatistas étnicos baluchis têm se mostrado praticamente impossíveis de serem detidos pelas forças do Paquistão. O Estado Islâmico ainda está presente no Paquistão. Existe uma série de grupos militantes anti-Paquistão na região disputada da Caxemira, e outras insurgências étnicas e religiosas ocasionalmente realizam seus próprios ataques. Para uma nação que é justamente considerada uma potência regional armada com um arsenal completo de armas nucleares, a situação de segurança interna do Paquistão é surpreendentemente ruim. Isso foi antes de o Talibã afegão ter razões para expandir e financiar ativamente a insurgência do Talibã paquistanês. Sobre o Afeganistão fazer isso, ainda não há resposta definitiva. Após o surto de violência em 12 de outubro, especialistas sugeriram que ainda havia espaço para desescalar e que o Talibã afegão buscaria alternativas para evitar novas hostilidades. Agora, no entanto, essas avaliações estão começando a mudar depois que o Paquistão demonstrou disposição para atacar Cabul impunemente e sinalizou que pode acreditar que não tem nada a temer do Afeganistão, além de escaramuças limitadas na fronteira. Lembre-se, de acordo com o equilíbrio convencional de poder, é o Paquistão que tem uma vantagem clara. Mas cabe ao Afeganistão aceitar a ordem atual das coisas ou mudar a dinâmica regional, intensificando a guerra assimétrica. Há outro golpe de sorte a considerar. A comunidade internacional está pronta para apoiar firmemente o Paquistão, ao mesmo tempo em que pode dialogar com o Afeganistão. China, Rússia, Estados Unidos da América, União Europeia e outras potências, exceto a Índia, preferem ver o Paquistão seguro e estável, desejando que a questão seja resolvida por negociações. A China possui ativos materiais substanciais em ambas as nações e aplica consistentemente sua influência em outros conflitos internacionais para garantir que seus ativos nunca sejam ameaçados. Os Estados Unidos da América têm um pretexto recente para apoiar o Paquistão em um possível esforço para retomar a base aérea de Bagram.
A Rússia pode ameaçar encerrar sua reconciliação com o Afeganistão após se tornar o primeiro país do mundo a reconhecer o governo controlado pelo Talibã. A Arábia Saudita firmou um pacto de defesa mútua com o Paquistão, mas prefere não acioná-lo, principalmente contra outra nação muçulmana. E o Talibã afegão sabe muito bem que, se o resto do mundo tivesse conseguido o que queria, não haveria chance de eles estarem no comando de seu país. Para garantir sua própria sobrevivência, o Afeganistão não pode se dar ao luxo de dar ao mundo justificativa para apoiar operações militares que destruam o que resta de seu arsenal. Espero que o mundo já saiba mais sobre a situação quando você assistir a este episódio. Em breve, Paquistão e Afeganistão podem concordar em avançar para uma paz mais duradoura. Atualmente, essas duas nações do sul da Ásia estão em conflito direto. E, infelizmente, não há garantias de que a paz vai prevalecer. Obrigado por assistir.